Ó, por que que eu comecei a falar tanto sobre jejum, biohacking? Ah, tá. Foi porque justamente eu não estava satisfeito com o meu corpo e do jeito que ele estava rendendo. Eu gosto de explicar o biohacker como se fosse um hacker de computador. O hacker de computador, ele manipula o computador, o sistema, para fazer o que ele quer. Então, ele pode usar isso para o bom ou para o ruim. Ele pode desde roubar banco até proteger você de qualquer coisa. Mas o segredo é que ele manipula o sistema. Então, quando eu falo biohacking, eu começo a manipular o meu sistema, o meu computador, meu corpo, meus hormônios, órgãos e tudo mais, para eu poder atingir o objetivo que eu quero, ter mais longevidade, ter mais energia, produtividade, enfim. Eu digo que o biohacking é o caminho que você usa para poder seguir o seu propósito. Porque é muito difícil você atingir, chegar no seu propósito, ainda mais num mundo tão difícil hoje em dia, né? Que tem tanta confusão, tanto problema. Você atingir o seu propósito, se manter nele, se seu corpo não estiver funcionando bem, se não estiver funcionando da melhor forma possível. Então, eu comecei a ler sobre biohacking e eu fiquei apaixonado. Eu falei, nossa, as pessoas têm que saber disso. Elas têm que saber que o corpo delas provavelmente não está dando tudo que poderia. Você não está se sentindo tão bem quanto você poderia, você não está se sentindo tão feliz, você não está com tanta energia, você não está com o corpo que você quer. E aí a gente pode expandir isso para muita coisa. Mas o biohacking é isso, é você manipular seu corpo para o resultado que você quer. Tá, massa. Gratidão. E só para esclarecer um bocadinho do conceito de biohacking, que eu já sei, mas tipo, é muito bom esse conceito assim, não é? De hackear a nossa própria biologia, o nosso próprio Sim. corpo. Com técnicas ancestrais, não é? O jejum é uma delas. E agora já podemos saltar assim um pouquinho para o jejum. Eu sei que você já faz jejum já faz uns Tem 8 a 10 anos, não é? tem 9 anos que eu faço jejum já. E eu comecei a falar mais sobre jejum porque quando eu comecei com biohacking pelo marketing digital, né, na internet, tudo, eu percebi que as pessoas tinham interesse em um tema. Então, vamos lá, a Sara tinha interesse em sono, mas não tinha interesse em alimentação, suplementação, exercício. Aí a Vilma, ela tinha interesse em exercício, mas não tinha sobre sono. E aí, quando eu falava muito espalhado, as pessoas acabavam perdendo um pouco o interesse, porque só um tema interessava elas. E aí eu pensei, beleza, eu quero ajudar as pessoas. Como é que eu posso ajudar elas com algo que abrange muito, né? Abrange o corpo como um todo e eu consigo ajudar a maior parte das pessoas. E aí eu pensei no jejum. Eu falei, nossa, tanta gente consegue melhorar o sono com jejum, consegue se sentir bem, consegue emagrecer, consegue ter mais disposição. Por que não focar nisso? Então eu foquei por muito tempo só em jejum, só. E hoje ainda falo um pouquinho mais, falo sobre sono de leve, falo sobre exercício, mas o foco ainda é o jejum porque é o que mais muda as pessoas, mais eu consigo ajudar e transformar a vida delas. Uau, que massa! Olha, Hugo, é muito coincidência com a minha experiência, sabes? Eu sou formada em medicina dentária. Uhum. Falo muito de como curar os dentes de forma natural. Falo também muito da nutrição, da alimentação, como isso me mudou. Cara, mas Sim, tipo, o jejum é tipo um pacote, é tipo tudo num. Parece que é tipo um saco, um pacote inteiro. Dá para tudo, não é? Aumentar não só o equilíbrio físico, mas o mental. E sim. produtividade, foco, e então, por isso é que foi tão lindo reconectar. E tu foste assim um grande portal de reconexão para mim, Jejum. Por isso estou super agradecida, mas tipo, reconectei com esta medicina incrível. E estas últimas semanas tenho aí a dar no canal de YouTube. Estou a fazer vários vídeos sobre, bom, o jejum, não é? Porque depois agora tem vários temas. Sim, eu vou até olhar seus vídeos e vou te divulgar, sem dúvida nenhuma, para ter certeza. Sim, a ver. Bom, então queria que simplesmente me falasses assim um bocadinho da evolução. Bom, que eu também já falo bastante, mas tipo a tua parte, não é? O porquê de jejum ser a coisa mais normal de fazermos, não é? Assim, tipo, como é que o nosso corpo está tão bem desenhado para passarmos longos períodos de tempo sem comer? Como é que isso acontece, não é? A evolução humana. Sim, hoje em dia tem aquele. Você tem que comer de 3 em 3 horas. E, na verdade, a primeira vez que eu dei de cara com jejum, eu fui atleta da seleção brasileira de natação quando eu era bem novinho, 12, 13 anos. E a minha nutricionista na época, eu comecei a fazer 2 treinos por dia. E aí a nutricionista falou pra mim que eu tinha que comer açúcar.
para ter energia. Então, ela recomendou comer açúcar cristal com banana, ela recomendou comer sorvete, chocolate. Só que depois que eu cansei da natação, que eu não aguentava mais treinar, eu não conseguia parar de comer essas coisas. Não conseguia. Era muito gostoso, era muito bom. Eu comecei a usar como conforto e eu perdi aquele corpo que eu tinha, não conseguia mais emagrecer de jeito nenhum, nenhum. E aí eu segui o padrão, né? Eu seguia, pô, não faço tanto exercício como antes, mas eu vou seguir a dieta certa, né? Certa. E aí eu comia de 3 em 3 horas, comia muito carboidrato, muitos grãos integrais e tudo mais, só que o resultado não vinha. E aí eu ficava naquela, pô, o resultado não vem, eu tinha compulsão de vez em quando, eu li um livro que é The Warrior Diet, que é basicamente a dieta do guerreiro. Eles falam sobre o Ori Hofmeyr, né, que é o autor. Ele fala que os guerreiros antigamente, eles ficavam o dia inteiro comendo nada ou quase nada e no final tinham um banquete, que era quando eles tinham tempo para se alimentar. E aquilo chamou minha atenção. Eu falei, pô, mas é impossível você ficar tanto tempo assim sem comer. Porque, né, não tem como. Só que no livro ele desconstrói esse mito. Ele fala que, evolutivamente, a gente não teria evoluído se a gente simplesmente não conseguisse ficar sem comer. Ficar sem comer, a gente só evoluiu por isso. E tem várias ferramentas do nosso corpo para a gente, o jejum, nos ajudar a caçar alimento. Então, por exemplo, se eu tentei caçar algum animal no primeiro dia, como homens da caverna ou caçador de coletores, tá? Se eu tentei caçar algum animal e não consegui no primeiro dia, e eu tenho que alimentar ali minha tribo, né? Minha família ali e tudo mais. Se eu não conseguir, no segundo dia, se eu tiver mais fraco, eu também não vou conseguir. E aí eu vou ficar cada vez mais fraco. Terceiro dia mais fraco, quarto dia mais fraco. E aí nosso corpo tem um sistema justamente para ser o contrário. Ele te dá energia quando você está em jejum, justamente para você poder caçar o alimento que você precisa, senão você não evoluiria. E aí eu comecei, quando ele falou isso, eu falei, pô, faz sentido. E aí eu comecei a pesquisar, né, que eu sou muito curioso, amo pesquisar, amo ler, ver estudo. Só que não tinha muita coisa sobre isso ainda. E quando tinha era inglês, e meu inglês era muito ruim. Ah, tá. Então eu comecei a estudar o que tinha em português e começou a vir mais coisa. E aí eu morei em Londres, aprendi inglês e aí foi um salto muito grande, porque eu consegui ler artigos em inglês que realmente explicavam por que jejum funcionava. E aí muita gente fala, igual você falou sobre esse foco, essa produtividade que a gente aumenta. É de se esperar, porque algumas coisas acontecem no seu corpo enquanto você está jejuando. Uma delas é que sua adrenalina vai lá no alto. Então, essa adrenalina no alto tem uma grande vantagem para quem quer emagrecer, porque acelera o metabolismo. Então, a gente fica em jejum, o nosso metabolismo aumenta e provavelmente eu vou queimar gordura desse jejum, né? Então, estou queimando mais calorias da minha própria gordura corporal. E me dá energia para poder caçar. Isso é muito maneiro. Aí a gente pode ir para corpos cetônicos, que é o combustível da gordura. Então, quando a gente está usando gordura como combustível, a gente quebra ela em corpos cetônicos, que hoje em dia é considerado um super combustível para o seu cérebro, principalmente. Por isso esse aumento de foco também. Então, você desinflama seu corpo, você tem uma limpeza. Então, é algo que assim já está na nossa vida há milênios, sabe? Muito mais do que 2020, né, que a gente vive, já está na nossa evolução, só que foi esquecido. Então não tem. A Maria Antonieta tem uma frase que é muito legal. Não tem nada novo, apenas o que foi esquecido. E o jejum é exatamente isso. É perfeito. A gente já jejua, já sabia disso, já sabia de todos esses segredos, dos benefícios, mas esqueceu. Exatamente, uau, estou totalmente de acordo. Grata por partilhares esse livro do Warrior Diet. Não conheço, já ouvi falar, mas não li. Pá, fiquei super curiosa agora. Vou dar uma. É tipo One Meal a Diet, não? One Meal a Day, comer uma vez por dia, mais ou menos, não é? Isso. Comer, tipo, Ela... até porque outro dia fiz uma live com uma pessoa que está aqui, com o Constantino, ele come uma vez por dia, e ele dizia assim: para mim é Natal todos os dias. Opa, adorei essa frase, porque tipo, no Natal o que a gente faz? Come muito, não é? Uma festa, não é? Uma celebração, tens muita comida, então podes-te permitir, tipo, comer mais, não é? E depois fecha a janela e só no outro dia comes.
E assim eu sinto muito mais focada quando eu faço isto realmente, não é? Porque from fast to feast, de jejuar a comer, não é? O corpo ou está focado a fazer a função dele, seja Sim. estudar, trabalhar, ou está a fazer a digestão e a absorção de alimentos. Então é bom separar as coisas. Agora, comer cada 3 horas por dia, nossa, isso aí é um desgaste, não só cerebral, mas também para os dentes. Eu estudei a parte da medicina dentária muito e é muito mal estarmos sempre com constante trabalho a digerir alimento, também para nossos esmalte, para a nossa dentina, não é Olha que maneiro, muito. isso que maneiro. Então, podes mesmo, a minha maneira de prevenir cáries é o jejum, não só porque estás sempre em constante lavagem de células, mas também porque tens menos desgaste físico, então há menos detritos sempre nos dentes. Estás sempre a fazer o snacking, não é? Tipo, binge eating, compulsão alimentar, é o oposto, não é? Tipo, estás sempre a constante a dar trabalho. Então, uma boa dica para quem quer também, pois, ter uns dentes mais lindos, é o Eu, jejum. Eu noto, nossa, quando jejuo, fico com os dentes ainda mais brancos, não é que eles estejam amarelos, mas tipo, sinto mesmo uma reposição aí maior na minha boca. e olha que Aqui engraçado, também. cárie. Fala. Nunca tive cárie nenhuma no dente. E eu sempre jejuei. Pode ser que não tenha nada a ver, né? Pode ser que eu só escove e tudo mais, alimentação. Mas pode ser também pelo jejum. O jejum tá ajudando esse processo, né? De nunca ter tido cárie nem nada parecido. Não, completamente. A autofagia é o santo grau, assim, não é? Está sempre em constante limpeza celular, mas também uma dieta baixa em carboidratos ajuda muito, não é? Sim. Uma dieta mais cetogénica. Também já percebi que é a sua assim, visão, não é? De não comer tanto. Bom, isso é normal, não é? Agora um tema mais comum, a sério, eu gostava muito de falar contigo sobre isto, que é o que toda a gente já sabe, é o coronavírus. Uhum. O que é que a tua visão, porque já ouvi várias variantes do jejum sobre os vírus, infecções virais, que é diferente, o jejum atua de forma diferente em infecções virais do que infecções bacterianas. Sim. O que é que tu achas disto? Gostava de saber a tua parte. Assim, A primeira coisa é que assim que veio o coronavírus, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como é que foi aí na Europa, em Portugal, começou muito específico. eu estou em Angola, Até eu mas não falo, faz mal. Não, não, está tranquilo. Mas sim, está em todo lado o coronavírus, mas continua. como eu sabia que era Angola, mas eu coloquei, como na nossa arte estava escrito PT, aí eu botei ali, eu gravei Yeah, com. yeah, yeah. Tranquilo. Mas vamos lá. É assim que surgiu o coronavírus, ficou naquela, ai meu Deus, é infecção, é vírus e tudo mais, a galera com medo. E aí, muitos especialistas de saúde, seja qualquer área, médico, educador físico, nutricionista, escreviam, postavam direto. Não se preocupa agora com alimentação, não se preocupa com exercício, porque agora é agora de quarentena, não é hora de você se preocupar com isso. Agora é hora de você manter sua sanidade mental estando em casa. Porque muita gente começou a ficar ansiosa, né, de estar presa na quarentena. E aí eu vi aquilo, eu ficava, meu Deus, você não pode fazer isso, sabe? Porque quanto mais você prejudicar seu corpo, mais inflamado ele vai ficar, menos sistema imune, mais seu intestino vai ficar prejudicado, suas bactérias intestinais, sua imunidade vai lá para baixo. Então, era tudo contra o que eu pregava. Quanto mais a quarentena, né, esse coronavírus veio para mostrar para gente que os hábitos estão aí para a gente ser saudável. A gente necessita disso. Então a gente tem que cuidar sim da alimentação, a gente tem que cuidar sim do nosso sono, do exercício. Jejuar é uma ótima forma de você diminuir a inflamação. Então, na verdade, é ao contrário. Em vez de você focar em, vou ficar ansioso por causa da quarentena e eu não preciso me preocupar com saúde, não, é o contrário. Você deve se preocupar com saúde. Principalmente agora. E, enfim, o coronavírus foi avançando, os estudos foram mostrando que principalmente marcador de obesidade ou acima do peso, que aumentava a inflamação, e o coronavírus vinha também com essa inflamação, que acabava prejudicando e dando mais efeitos colaterais nas pessoas que estavam acima do peso e tal. E aí eu ficava tendo essa visão, sim, de cara, você deve jejuar, você deve botar a sua alimentação, sobre a questão de bacteriana e viral, né? E aí foi um argumento que
eu fiquei preocupado até no jejum de 20 dias. Por quê? A gente sabe que a bacteriana, o jejum funciona melhor do que a viral, como proteger o seu metabolismo, proteger o seu sistema Exato, imune. certo. Só que, assim, eu cuido muito do meu corpo, eu sei da minha saúde, e eu não fiquei com medo do coronavírus, mesmo eu jejuando por 20 dias, porque eu sabia que mesmo que eu pegasse, meu corpo conseguiria lidar com aquele vírus. E eu usei o jejum para realmente ganhar autodisciplina, esse jejum de 20 dias. Foi porque veio a pandemia, eu fiquei em casa, era para eu estar indo morar na Ásia, eu ia para Bali com a minha esposa. É. Então minha cabeça assim ficou perdida, eu não consegui casar, não consegui ir para Bali, não consegui nada, e eu fiquei muito ansioso assim. Então eu falei, cara, eu preciso voltar para minha alimentação, sabe, para a minha vida. Então usei o jejum para criar essa autodisciplina de volta. E eu não fiquei com medo dessa questão viral, justamente porque eu sabia que meu corpo ia aguentar e eu interromper o jejum é muito fácil, né? Você tá jejuando, eu tô me sentindo gripado, tô com febre. Pô, só você botar alguma coisa na boca, seu jejum vai ser interrompido e você pode nutrir o seu corpo. Então, de forma geral, eu recomendo o jejum para você melhorar a sua saúde, para você melhorar seu metabolismo, seu sistema imune. Se eu tiver com um vírus, eu vou jejuar? Aí seria uma coisa um pouco mais delicada, porque não é uma bactéria, né? É um vírus. Então, Claro. aí depende como seu corpo vai reagir e aí seria um pouco complicado. Se você está com vírus, eu não recomendo. Ou então um jejum curto, de 12, 14 horas, eu acho que aí não teria problema. Mas um jejum longo, aí eu já acho que não entra, porque pode prejudicar seu sistema imune, né? Não, mas claro, a prevenção é o melhor remédio para o coronavírus. O melhor remédio é a melhor prevenção, né? Tipo, saber cuidarmos do nosso corpo. Está aqui Sim. o Constantino dizer vitamina D todos os dias, cortar os carboidratos é a melhor prevenção contra o Covid-19. Eu totalmente estou de acordo e agora mais que nunca acho que este é uma desculpa, um desafio para nos protegermos e estarmos bem focados no nosso caminho com os nossos hábitos alimentares. Mas obrigada por esclareceres, porque sim, totalmente assim, é bom a gente ir prevenindo com jejuns intermitentes, comendo uma vez por dia, Aham. assim, ficando focado, até porque uma coisa leva a outra, quanto mais jejum fazes, mais consciente, sabe, eu sinto muito mais consciente na minha comida, quando estou Sim, de jejum, porque depois quero comer só alimento saudável, assim, bem, nutrir-me, de verdade, já perco a vontade de comer doces e outras sim. porcarias, não é? É engraçado Então, eu fala. de desculpa, ele era obeso, assim, ele era obeso mórbido, e ele ficou naquela. O médico recomendou para ele operar, fazer redução de estômago. Só que morre de medo de operação. E aí o filho dele entrou em contato comigo, e aí ele perguntou, cara, preciso que meu pai trabalhe com você, senão, cara, não sei qual vai ser o futuro dele e tal. E aí o mais engraçado foi, eu falei assim, olha só, meu trabalho é completamente diferente de qualquer coisa que você já viu. Então, faz o que eu falo, sem preconceito, e não se preocupa, no primeiro mês você vai só comer num período de 12 horas. Só isso. Você não vai mudar a alimentação, você não vai fazer exercício, não vai mudar seu sono, não vai mudar nada. Só vai tirar foto de tudo que você come, para eu saber o que é que você está comendo e tal. E vai comer num período de 12 horas. De 7 da noite às 7 horas da manhã, você está em jejum. De 7 da manhã até 7 da noite, você pode comer o que você quiser. E assim, para alguém chegar a 160 quilos é porque come muito, né? Exagera, come muita besteira. Ninguém chega a 160 quilos de bobeira. E Pois aí, é. fotos de comida dele eram assim, me assustava, sabe? Eu não falava nada, mas era tipo 5 tapiocas de manhã. Aí você, tipo assim, sorvete, era 2 potes gigantes de sorvete. Falava, meu Deus, é ter 1 litro de sorvete aí, sabe? Só que Compulsão. com uma compulsão, e ele não parava de comer, ele tinha perdido o emprego, então também isso causava ansiedade. E aí, só com o jejum de 12 horas, ele diminuiu para 4 tapiocas, 3 tapiocas. Aí depois ele não conseguia mais comer 3. Hoje, ele não toma mais café da manhã porque ele não sente fome. Isso para mim é incrível, sabe? Porque eu não preciso privar ele. Você não pode comer isso. Não, você É. pode, você só não tem vontade. Não, totalmente. O jejum é tão livre que até podes seguir comer o mesmo, mas em menos tempo. Só reduzir a janela.
que afinal acabas por comer menos, não é? Não precisas comer tanto. Sim. Quando apercebes da tua própria, essas ilusões desaparecem. É uma ferramenta mesmo de autoconhecimento brutal. Para mim, mudou uma vida. E eu. Então, ah, falando. fala, Diz, fala, diz, não, diz. fala. Tá, então Não, eu vou falar. É que eu sim, falo muito de. sim. Se você tá falando, eu vou embora, foi mal. É porque outra coisa interessante é que ele falou, pô, mas a questão social. Por exemplo, estou fazendo jejum e se tiver um jantar com a minha família às 8 horas da noite, 9 horas da noite, o que eu faço? Eu não como? Aí eu falei, esse é o maior erro das dietas, porque elas não deixam você comer em momentos sociais. Você não pode beber um vinho, você não pode beber a sua cerveja se você gosta. Você já sabe que isso não te faz bem, né? A cerveja, o álcool e tal. Só que faz parte da socialização. Então, ele gostou muito do jejum porque eu permitia a ele a sair dos momentos que ele tinha socialização, comemoração, aniversário, o que fosse, e ele continuou emagrecendo porque ele não precisava se privar de nada. Ele só não tinha mais vontade. Agora, Uau! desculpa, pode falar agora. Não, parabéns, Hugo, altamente. Que vitória, não é? Satisfação, não é? De poder ajudar assim uma pessoa com algo tão assim, uma ferramenta assim. Mas às vezes o que uma pessoa precisa mesmo é motivação, sabes? É um canal. É. Ahm, é, que isso já tens, não é? Tipo, é inato em ti. Então é só conduzir. Porque afinal ele já sabe o que faz. Bom, então, quero muito falar contigo, Hugo, que é um tema que eu trago muito ao meu canal lá no YouTube, que é a cena pronto, da ortorexia, que já te falei aqui. Pronto, é um bocado das desordens alimentares, Aham. que para mim funcionou mesmo muito, ajudou-me muito, porque até depois da ortorexia desenvolvi um bocadinho de compulsão alimentar, porque queria engordar e não Aham. conseguia. Então, para mim foi diferente, eu tinha muito baixo peso e não conseguia, então comecei a comer mais. Se o jejum ou não, ou seja, como é que. A pergunta é: as pessoas perguntam, olha, Sara, mas ok, faço 3 dias de jejum, mas depois apetece-me comer muito. Ahm, e como é que tu vês isto, da tua visão, assim? Tá. Isso é engraçado porque as pessoas têm muito medo, né? Tudo que é novo, elas É, desconfiam, com medo e acaba criando, por exemplo, eu já escutei muito assim: ah, se eu fizer jejum de 16 horas, pular o café da manhã, no almoço e no jantar eu vou comer muito mais e vou engordar. Ou jejum de não, 3 dias, eu vou comer mais e meu corpo vai reter tudo, vai tudo para minha barriga porque eu fiquei um tempo sem comer. Só que o nosso corpo não funciona assim. A nossa reserva de energia é na gordura justamente para a gente poder usá-la, né? Então a gente usa enquanto está em jejum, e aí quando a gente volta a comer, a gente se alimenta, usa a energia dos alimentos. Se existe essa compensação, existe. Só que essa compensação é muito pequena perante as calorias e energia que você deixou de consumir naquele período. Então, tem até um estudo que é bem interessante, que foi um jejum de 24 horas. Eles fizeram uma refeição por dia. E o consumo calórico, eu não vou te dar o número exato, mas aumentou coisa de 150 calorias depois desse jejum, tá? Então, aí como é que o pesquisador fez? Beleza, eu consumi mais calorias nesse jejum. Só que a grande questão ele fez uma refeição em 48 horas. Ou seja, ele consumiu 100 calorias a mais do que ele consumiria por dia. Só que se eu somar os 2 dias, eu continuei tendo um déficit de quase 2.500 calorias, sabe? Então, existe essa compensação, mas ela é muito pequena comparado à grande quantidade de energia que você gasta durante o jejum, né? Vamos dizer assim. Então, assim, não para emagrecimento não é um problema. Normalmente, né? claro, foi emagrecente. Agora, sim, boa, falaste da compensação calórica, mas gostava que falasses um bocadinho da compensação emocional, não é? Como é que uma pessoa lida, porque o corpo, sim, teve durante um período de tempo sem comer e pode haver uma tendência a sobrecompensar, tipo, querer comer mais. Mas eu compreendo psicológica, sabes? Sim. Que eu consigo controlar bem e consigo explicar a minha maneira, mas gostava de ver a tua visão, sabes? Se já te aconteceu pessoas com desordens alimentares funcionarem, mas depois haver uma recaída porque realmente não conseguem controlar um, esse trava, não é? Esse top. Então, então, como é que eu trabalho geralmente com os meus alunos? Porque isso acontece, né?
A gente vê, não é sempre, normalmente essa compulsão ela tende a ir diminuindo com o tempo. Conforme você vai fazendo o jejum, ela tende a diminuir. Pelo menos é isso que eu observo. Mas, Hugo, eu tenho, sempre que eu faço um jejum de 20 horas, eu ataco a geladeira como, assim, por cabeça mesmo, vou direto no doce, vou no pão, vou no macarrão, vou nos piores alimentos que tem. Nesse cenário, o que eu costumo recomendar? Fazer uma retrogressão. Então, se você está fazendo jejum de 20 horas e isso está acontecendo com você, porque isso pode acontecer por aquele momento específico da sua vida, né? Então, por exemplo, já aconteceu comigo de ter compulsão também, de querer comer muito depois de um jejum. Mas era um momento específico da vida. Era porque alguma coisa mentalmente não estava em sincronia comigo. Então, e depois eu não tive compulsão e já voltei a ter e já não tive, sabe? Essa compulsão psicológica. Então, quando isso está acontecendo, você não consegue controlar, eu dou duas sugestões. Ou você volta para um protocolo, vamos dizer. Então, em vez de 20 horas, faz 16. Vê como é que você se sente. Tá sentindo melhor? Beleza, continua 16. Continuou com compulsão? Pô, diminui um pouquinho, vai para 14, vai para 15. Geralmente funciona, tá? Se não, a segunda opção que eu costumo recomendar é o seguinte: pega todos os alimentos que são permitidos com alta gordura e muita proteína, ovo, carne, frango, É. vegetais, e, meu amigo, joga para dentro o máximo que você conseguir. Mas assim, o máximo. Joga realmente, come. A sua compulsão vai ser agora desses alimentos. Pode comer picanha, que é gostoso. Come a sua carne favorita, come peixe, come alguma coisa que você gosta muito. Se depois dessa refeição que você tiver realmente exagerou naqueles alimentos bons e gostosos, e aí experimenta ter a compulsão para comer o sorvete. Normalmente a compulsão para o sorvete diminui, ela não acontece. Então, geralmente eu uso essas duas táticas, tá? Ou a pessoa volta para um protocolo menor, e aí por aquele período de tempo até ela se estabilizar mentalmente, ou eu falo para ela comer muito dos alimentos permitidos que não te engordam, dieta cetogênica, um alimento mais quieto, low carb, até você se sentir bem saciado. Porque provavelmente você não vai ter mais fome, não vai ter essa vontade de comer. E eu queria até saber a sua opinião sobre. Queria saber como é que foi essa sua passagem, o que você passou e o que Então, você olha, faz. é muito curioso, porque assim, eu sinto muito que é muito trigger e muito. Apetece comer mais se quebra o jejum com carboidratos. Mesmo que sejam carboidratos simples, como a fruta Sim. ou legumes. E agora, pronto, eu explico-te, Hugo, eu tive 7 anos sem comer carne. Fui vegetariana, crudívora e vegan. Eu passei por várias dietas neste âmbito, ok? E levei ao extremo de que, em vez de aumentar alimentos, restringia. E isso chama-se mesmo ortorexia, que é a opção por comer. Como tudo começou pela cura de uma doença crónica, espondilite anquilosante, tipo artrite reumatoide, mas depois levei ao extremo em que aconteceu uma desordem alimentar, que não é muito conhecida, a ortorexia, é a opção por comer correto. Pronto, e o que realmente me ajudou bastante na minha componente emocional para curar, porque é muito mental, sabes? É muito. Temos a depressão também, porque eu acho que tinha uma deficiência de nutrientes, Tá. mas na altura não era consciente. Então, o que aconteceu? Foi o jejum que me salvou. O primeiro que eu fiz foi de 5 dias. Uau, Uhum. senti-me bastante. Mas depois, quando começava a comer, voltava aos mesmos padrões de pensamento muito baixos, não é? Baixa frequência, mas a minha dieta era muito high carb, frutas e Aham. legumes e também algumas coisas vegetarianas. Agora, recentemente, há 8 meses, comecei a comer carne outra vez, mais peixe, mais ovo. Bem, minha vida mudou muito, não é? Também procurei por isso, já open mind, assim, tínhamos que, não podemos, a sanidade é fazer as mesmas coisas e esperar esperar resultados diferentes. Então, eu estava Sim. nesse loop. Então, comecei a ouvir mais de amigos que eram veganos, que se tornaram keto, carnívoros, enfim, passaram mais numa refeição low carb. E agora que faço jejuns, faço low carb, opá, e é isso que tu dizes, estás a ver? Eu como, por exemplo, quando eu fiz uma jejum de 8 dias, agora há 3 semanas, quebrei com um caldo de ossos durante 3 dias, um pouco de ovo, um pouco de abacate, muito pouco,
e não tive uma tendência a exagerar. Até pelo contrário, senti-me muito cheia, muito saciada e estava tipo, uou, sabes, assim mesmo, o meu corpo a sentir cada nutriente, assim mesmo prazeroso. E agora que como uma vez por dia, no máximo como 2 vezes por dia, também me serve low carb, me ajuda a controlar. Totalmente, concordo contigo, sobretudo se vamos buscar aos carboidratos refinados, não é? É outra história, porque o corpo não está a encontrar nutrientes, então quer compensar com mais comida, com mais É, quantidade. tem, sim, tem essa questão do nutriente, que como não tem o corpo que é mais daquele alimento ali o tempo todo, né? Porque ele tá querendo nutriente, não vem. E também tem aquela questão do prazer, né? A sua serotonina sobe muito quando você come esses alimentos altamente industrializados e você fica buscando aquele prazer o tempo todo. Só que aquele prazer não vem, né? Você acaba que não é aquilo que está te satisfazendo. E aí você entra nessa compulsão. Então, eu também acontece. Por exemplo, se eu estou em jejum até agora. Se eu comer, por exemplo, uma banana, vamos dizer, cheguei da rua, eu vou comer uma ou duas bananas e aí vou para a live. Pode ter certeza que se eu saísse da live, eu ia querer comer o mundo. Porque tem muito açúcar, né? Por mais que seja uma fruta, tem. Exato. E há é a um pico mesma de insulina, há um coisa. pico de glicose. Exato. E aí o pico de glicose, quando ele cair, você vai sentir fome, né? Porque sua glicose vai estar muito baixa depois. Então você vai sentir fome, vai ter compulsão, isso aí tudo vira, né? Vai aumentando cada vez mais. Então essa é uma ótima dica, assim. Por isso que eu falei, come muito, mas come zero carbo, né? Assim, quieto. Come gordura, come proteína, porque provavelmente você vai querer comer muito pouco. Foi até engraçado, no jejum de 20 dias, eu comi só carne, tá? O meu de jejum. Eu terminei o jejum e tal, e aí eu tomei kefir, eu fui fazendo devagar, Sim. aliás, eu estava 20 dias sem comer, fui devagarzinho, e aí a refeição mesmo foi só carne. Só que porque não tinha legume, não tinha na vendinha aqui, eu não consegui comprar legume nenhuma, e foi só carne mesmo, tá? Pandemia, né? Mas foi engraçado que eu comi, assim, 3 pedaços de carne, e eu tava satisfeito. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu quero comer mais. Mentalmente eu queria, sabe? Porque eu, fiquei 20 dias sem comer e tudo mais. Só que eu não tava sentindo nenhuma vontade. Era algo assim que eu tava ok. E isso é muito engraçado, né? Como o nosso corpo se comporta. Já agora, uau, Hugo, tu ficaste quantos dias em refeed? Tipo, de jejum? Assim, eu comi à noite, né? Do 20º dia. Aí eu fiquei uns 3 dias comendo várias vezes ao dia, tá? Várias vezes que eu digo 3, tá? Porque várias vezes, né, pra gente é muita coisa, mas para as pessoas é pouco. Mas eu fazia 3 refeições no dia, café da manhã, almoço e jantar. Aí eu fiquei uns 3 dias fazendo isso e depois eu comecei a fazer jejum de 16 horas. E aí eu voltei ao normal, assim, em uma semana eu já estava fazendo uma refeição ao dia de novo. E nesses 3 dias, o que é que comias? Eu comia o máximo de nutriente possível. Porque eu tenho na minha cabeça que, assim, independente da dieta que você faça, se você é carnívoro, se você é keto, se você é vegano, vegetariano, qualquer coisa, eu acho que o foco deve ser nutrientes e proteínas. Principalmente porque é o que o nosso corpo ele necessita, né, para formar os tecidos, se recuperar, a limpeza do corpo. Então, eu focava exatamente nisso. Eu jogava o máximo de proteínas que eu encontrava nos alimentos, então foquei em carne, peixe, frango, ovo, até o whey protein eu tomei, e eu focava em nutrientes. Então, assim, o que mais pode me dar nutriente? A carne tem ótimos nutrientes, couve tem ótimos nutrientes, brócolis. Então, assim, foi focado exatamente em nutrientes. Era o que eu focava, sabe? De nutrir o meu corpo depois desses 20 dias. Então, foi tudo bem quieto, assim, bem gordura alta, proteína e quase zero carbo, porque eu sabia que se eu comesse carbo, eu, eu ia embora. É, Principalmente 20 dias, né? Assim, eu nunca experimentei fazer um jejum tão longo e já comer carboidrato para ver como meu corpo ia lidar, mas eu imagino que não ia ser nada bom. então, eu acho que foi o meu grande erro quando fiz aquele jejum de 21 dias.
há Uhum. 4 anos, e foi o último que eu fiz grande antes deste, em que eu comi fruta. Embora fosse só tipo papaya e depois só melancia, tipo, bem pouquinho, mas Aham. eu acho que não me fez muito bem, sobretudo ao meu intestino. Não consegui digerir, foi mesmo muito chocante. Mas então foi isso que a grande diferença, assim, é outra viagem agora, sabes? É outra viagem. Até porque quando tu estás em jejum, né? Limpas tudo, né? A tua casa está vazia, então esse Sim. processo de refeed, do jejum, é o mais importante, não é? Saber o que colocas Ex- para, porque pode estragar tudo e podes mesmo ficar Eu, doente. Isso é algo que eu sempre digo assim, pá, foco no depois, porque até é fácil fazer jejum. Até é muito fácil fazer jejum, porque uma pessoa, eu adoro comer. Quem me conhece, e Sara, como é que tu consegues? Eu, yeah, é tão viciante jejuar como comer. É tipo uma bola de neve. Então, a grelina aumenta, diminui, ou seja, a leptina, a saciedade aumenta à medida que passa os dias de jejum. Então, os 3 primeiros dias são mais complicados. Depois disso é fácil. O problema é a consciência de voltar a comer dessa maneira. Proteína, gordura e muitos nutrientes. sim, De uma maneira regrada, não é? perfeito. Então, Eu costumava sempre falar que jejum era milagroso. É assim que eu comecei a falar e tudo mais. Só que eu descobri que o milagre não é só o jejum, é o que você come depois do jejum. E isso foi uma mudança assim de chave na cabeça muito grande, porque eu com o tempo eu jejuava, jejuava, jejuava e aí comecei a perceber que por mais que eu comesse alguma besteira aqui ou ali, eu continuava com o meu corpo do jeito que eu queria, porque era só jejuar um pouquinho a mais ou jejuar todo dia. E aí eu comecei com o tempo a ver que meu corpo já não estava respondendo da mesma forma. E aí eu li o livro do Joseph Mercola, não sei se você já leu, do Keto sei, Fast, sei. muito bom. Yeah, E ali ele fala também sobre a questão de você dar nutrientes para o seu corpo, né? E aí aquilo ali eu falei, pô, perfeito. É isso que está faltando. O milagre do jejum é quando você limpa seu corpo, você desintoxica, tira a inflamação e quando você joga nutrientes para ele se recuperar, para ele terminar a limpeza dele e se reconstruir. E ali foi uma mega virada, que é justamente isso, é você dar nutrientes para o seu corpo, né? claro, e aí o sinónimo que é a compulsão alimentar depois de jejum é que algo está mal. E como tu dizes, há que fazer uma retro ou ver qual é o trigger, não é? Qual é o que é que está a acontecer, porque no jejum é o contrário, a compulsão alimentar deixa de existir. Começamos a Sim, perceber que está tudo na nossa cabeça, não é? Não precisamos de tanta comida. exato. Que é muita energia para a comida, não é? Muita energia para digerir, para absorver, para pensar no que comprar, onde vou comer. Nossa, é tipo, ganhas anos de vida, tipo. E a ansiedade, a gente tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo, assim, a gente acorda já com um monte de coisa para fazer, né? E aí você ainda tem que cozinhar, tem que lavar a louça, tem que limpar, tem que ir no mercado, tem que comprar as coisas, isso o dia inteiro. Então você ainda ganha tempo para poder fazer o que você realmente quer, surfar na praia, você ir fazer, enfim, seus hobbies, né? Total. E que massa, Hugo. Então, ai, quantas coisas que eu te queria perguntar. O que é que tu achas também, bom, do jejum de caldos já falamos, né? Tipo, eu aconselho sempre quando uma pessoa está muito magra, uma pessoa que já não quer, não pode perder muito mais, aliás, está no limite, eu aconselho isso, jejum de caldo, porque pelo menos há calorias, uma pessoa não entra em desfalque. Porque há muito esse conceito, estou tão magra, se eu fizer jejum. Na realidade, eu também, nos meus jejuns do passado, eu comecei muito magra, mas, ou seja, depois vais engordar, não é? Mas acho que é um bom reset se fizermos só uns dias, mas muito longo é um conselho. O que é que tu achas disto, para uma pessoa que está com baixo peso, fazer um jejum que seja de água ou caldo? Sim, por exemplo, a minha esposa, ela é muito magrinha, não sei se você já viu Sim, foto dela e tal. O sim, 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 apelido, muito lindo. eu chamo ela de magrela porque ela é muito magrinha mesmo. E ela já tentou fazer jejum longo, principalmente porque eu recomendava para ela, falava e tal. Só que, assim, eu acho que a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, ver se você tem massa muscular Sim, suficiente. Isso eu acho importante, porque às vezes a pessoa é muito magrinha e ela não tem músculo nenhum, né? Tipo, ela é só basicamente gordura, aquela falsa magra. Isso a gente tem que se atentar também. Mas de forma geral, eu não recomendo jejum longo só com água.
e sim ou ketofés, né, com caldo de ossos, ou até, por exemplo, eu tenho muita gente que me acompanha que tem nojo de caldo de ossos. Nunca vou tomar isso, não sei o quê. Não sei se aqui no Brasil tem muito isso, se você tem, acompanha isso também aí, mas muita gente tem nojo, sabe? Acha meio nojento. E aí, o que eu recomendo? Colágeno, né? O suplemento de colágeno e gordura, como óleo de coco ou manteiga ghee, para ela ter calorias e proteínas. Porque o colágeno, quando vai entrar no seu corpo, se for o tipo 2, ele vai conseguir se transformar em qualquer proteína que você precisar, né? Então, se você tiver com algum déficit de alguma proteína, seja qual tipo for, o colágeno consegue recompor isso e você tem caloria para você não ficar zerada. E aí, com o tempo, você vai tendo a recomposição corporal. Você tem que focar em ganhar massa muscular e você ir perdendo essa gordura com o Claro. tempo. Então tu recomendas, por exemplo, para quem tem nojo de caldo doce, porque não é nojo que eu encontrei, mas sim pessoal vegetariano que me pergunta sempre, dá para fazer com caldo de vegetais? Pessoalmente, é assim, eu estou numa investigação que os vegetais têm muitas oxalatos e muitos Aham. antinutrientes que te vão danificar o intestino. Na realidade foi isso que me aconteceu, Hugo. Eu tive muitos problemas de intestino quando era vegetariana. E aliás, foi Sim. tipo o que eu mais prezo voltar a comer carne, é tipo, finalmente acabou a minha prisão de ventre, os meus problemas intestinais, tipo, sou uma pessoa livre. Aham. Então, tipo, agora a minha pergunta é exatamente assim, o que é que tu aconselhas para quem tem o nojo de caldo doce ou quem um vegetariano que não quer comer caldo doce e acha caldo de vegetais, pessoalmente eu acho que é muito agressivo só comer vegetais assim, tipo caldo. Então, acho essa é uma opção tipo café keto, não é? É aquele café turbinado, mas sem café. Ou seja, Aham. um... Na verdade, assim, eu ainda não tenho uma opinião super formada ainda sobre os Sim, vegetais. Mas hoje eu estou muito mais propenso para diminuir eles do sim, que aumentar. ingerir mais, exato. Mas assim, eu também acho que cada um é individual. Então, por exemplo, a Claro, pessoa não come nutriente nenhum, só come besteira. É melhor ela comer couve, claro, brócolis, flor, do que ela não total. comer, sem comer. Mas assim, quando você já está com uma alimentação muito saudável, você já se cuida, eu recomendaria diminuir os vegetais e você aumentar um pouco o consumo de carne. Sim, Sobre o caldo de ossos, né? Que como eu poderia fazer? Eu recomendo o suplemento de colágeno tipo 2. Tem que ser o tipo 2, tá? O tipo ok, 1 ele tem que ser tipo 2. Por quê? É o mesmo tipo de proteína que tem no caldo de ossos, tá? Eu acredito que do caldo de ossos seja mais biodisponível para o seu corpo, ele use melhor do que na forma de suplemento. Mas, de forma geral, é melhor o colágeno do que não ter, né? E eu jogaria gordura. Então pode ser, você pode até tomar junto com café. Toma a cápsula ali de colágeno, joga ali pelo menos de 5 a 10 gramas, eu recomendaria desse colágeno, então você vai tomar bastante cápsula, provavelmente. Pelo menos aqui no Brasil é super subdosagem. Você vai comprar colágeno, assim, tem 100 miligramas de colágeno na cápsula. Você fica, pô, não tem nada. Então, assim, você vai ter que tomar bastante cápsula, pelo menos aqui. E jogar gordura, gordura boa, óleo de coco, manteiga ghee. E aí fazer dessa forma seria uma alternativa que eu encontrei que as pessoas aceitam, assim, que elas gostam. Aluno vegetariano, eu falo para tomar caldo de vegetais. legumes, de Yeah, vegetais, e eu ainda peço para tomar o colágeno, porque ok. sabe Sim. que o caldo de ossos elas têm nojo, mas o colágeno que também vem do animal não tem problema, né? Mas tudo bem. O importante é tá buscando ser saudável. Sim, totalmente. Pá, o caldo de ossos, para quem não sabe, aquilo é uma fonte de minerais, colágeno, arginina, prolina, glutamina, e glicina, que é o aminoácido do sono, não é? Assim, para dormir bem, para ter uma noite Então, o regenerativa. caldo de ossos é um multivitamínico da natureza, né? Assim, eu falo que, cara, você tem que tomar caldo de ossos uma vez por semana, porque te faz muito bem. Sabe o que eu aprendi muito o caldo de ossos? A primeira abordagem que eu tive foi no o Dr. Weston Price, não sei se conhece, é um médico dentista, que faleceu, já deixou uma fundação, bom. E eu vi que as pessoas que tinham dentes fortes e ossos bons, e não tinham doenças crónicas, eram pessoas que bebiam muito caldo de ossos e comiam comida de verdade. Que maneiro. E até na parte das civilizações, essas civilizações também jejuavam, porque
a escassez, tipo, a natureza é cíclica, não é? Há momentos em que Ah, abunda e há momentos em que há escassez e há que saber aceitar e também acompanhar, não é? Até porque no inverno, supostamente, também hibernamos, não trabalhamos ah, tanto. Então, essa é também uma das teorias do jejum. perfeito. Sim, então também é uma boa opção colocar. Eu gosto muito, descobri agora a minha frase preferida, caldosos com miso. Uau, tens que provar. Miso, sabes? Miso. Não. Miso é É uma pasta a de soja pastinha. fermentada do Aham, Japão. pasta. Isso. É muito bom. É muito, muito bom. E há quem lhe ponha um ovo cru ou com uma colher de óleo de coco para aumentar aí. Nossa, é Nossa, da hora. vou experimentar. Gostei da ideia, vou experimentar. Não, isso é muito bom, sim, sim. Aqui realmente tenho a sorte de ter bons ossos, então faço bastante. E, não sei, queria que também partilhasse um pouquinho assim. Bom, já sei que fizeste jejuns de 20 dias, já sei que fizeste jejuns de. Ou seja, qual é a tua frequência em jejuns? Só para ter uma curiosidade assim. Estamos a Aham. acabar em 2 minutos. É jejum diário. Todo dia eu jejuo porque é algo normal, assim. Então, Claro. normalmente eu faço uma refeição por dia, tá? Num dia que eu quero comer um pouco mais, eu tô mais tranquilo, assim, não tô trabalhando tanto, eu faço duas. Mas café da manhã é muito raro eu tomar, então todo Hum, dia eu faço jejum. Jejum longo, normalmente eu faço de 3 a 5 dias, 4 vezes por ano, tá? Mais de uma semana a 10 dias eu faço 2 vezes por ano. E um jejum longo de 15 dias para mais eu faço uma vez por ano. Que é a forma que o Dominique D'Agostino ele recomenda. Não sei se sei. você. E aí eu achei interessante, eu falei, vou fazer. E aí eu me senti super bem no ano passado que eu fiz isso, que eu fiz o jejum de 30 dias, e aí eu vim para esse ano com essa base. Então foi aí que eu comecei a fazer esse protocolo, vamos dizer assim, de um jejum longo uma vez por ano, um jejum longo médio aí 2 vezes por ano, e aí um jejum um pouquinho mais curto, mais frequente. Uau, altamente, a sério. Genial, a sério, pá. Muito bom. E durante o jejum, tu trabalhas, não é? Ficas focado nos teus projetos. Estás a É, trabalhar. sim, hoje em dia é até complicado porque se eu como, eu não consigo trabalhar. Então, assim, eu coloco como regra, eu acordo muito cedo, né? Eu gosto de acordar entre 5 e 6 horas da manhã. É lógico, às vezes um pouquinho mais tarde, mas eu gosto de acordar esse horário, por quê? Eu já percebi que quando eu como perto da hora de dormir, eu durmo muito mal. Eu não acordo com tanta disposição. Isso tem explicação científica também. A Sei. questão do hormônio, você gastar energia para você digerir o alimento, insulina alta, GH baixo e vice-versa. Então tem alguns quesitos. Então eu tento terminar de trabalhar até as 7 horas da noite, 8 horas da noite, no máximo, no máximo, no máximo. Porque eu gosto de ter esse tempo para me alimentar e ter pelo menos 2, 3 horas antes de deitar. Então, eu acordo cedo para tentar seguir o meu ciclo circadiano do dia, né? Então, o ideal eu gostaria de comer até 4, 5 horas da tarde. Mas Boa. ainda não estou nessa fase. Eu ainda preciso trabalhar um pouco mais. Então, Então, comes uma vez por dia também, não é? Amado, é, que é, ou duas, no máximo, às vezes duas. às vezes duas, mas assim, a maioria das vezes é uma vez, assim. Eu falo duas porque é uma vez por semana, sabe? É, 6 vezes por semana eu como uma vez e uma vez por semana eu como 2 vezes. Basicamente é isso. Sim, olha só, esse cara está aí super forte, faz Ah, crossfit, faz Ironman, tipo, mesmo, a sério, brutal, muita e é inspiração. engraçado que quando eu tava treinando pro Ironman, eu continuei jejuando. E eu fazia testes para saber se a minha performance estava aumentando ou não, né? Então, por mais que eu não tenha competido e feito o teste, eu fiz, por exemplo, eu tinha que subir um morro. Tinha um morro que era uns 40 quilômetros pedalando de subida, assim. E aí eu fiz no estado alimentado, eu fiz num jejum, onde eu comi logo depois do treino, então eu pedalei, subi, desci, comi. E também eu fiz estando há mais de 48 horas em jejum. E vou te falar, o melhor tempo foi no jejum de 48 horas. Eu fiquei impressionado com aquilo. Parecia que eu estava pedalando e não estava fazendo força, eu não ficava cansado.
era um negócio assim, absurdo. Era, tipo, eu não entendia, sabe? Eu pedalava e eu não ficava ofegante, a perna não cansava, eu só ia pedalando, só ia pedalando. Eu falei, meu Deus, vou competir em jejum, vou ficar uma semana de jejum e vou fazer o Ironman. Não, totalmente até porque vários atletas de maratonas não comem, ou seja, é o requisito mínimo, é não comer antes de uma grande competição, não é? Sim, tem um atleta que é Brian alguma coisa. Eu posso pesquisar e te falar. Mas ele é um atleta campeão, recordista, tem vários recordes de ultramaratona. Aquelas maratonas de 200 quilômetros, cento e poucos quilômetros e tal. E ele faz o todo em jejum. Ele toma um café, sem óleo de coco, sem nada, e sai para correr, enquanto os outros param, né? Porque são competições de vários dias, né? Você dorme um pouquinho, come ali, volta a correr. Ele não para, ele não para comer, ele tira um mini cochilo, e ele fala também que é uma das vantagens que em jejum você dorme muito menos, né? Você não precisa dormir tanto assim. Sim. Então, ele tem essa vantagem que ele dorme menos e está disposto, e ele também não precisa perder tempo comendo. Então, ele consegue correr por mais tempo seguido e se sentir bem. Ele tem vários recordes, assim, vários recordes. Sim. Agora no final mesmo, agora estava a perguntar se nos jejuns longos trabalhas, não é? E claro, dá mesmo para produzir. Agora nestes 8 dias estava dormindo 5 horas por noite, tipo, um monte de ideias, escrevi muito, tipo, uau, de repente é tipo, bué, insights e não é? Muita criatividade. Era também isso que eu procurava para este jejum. É para o propósito, não é? O propósito que tu vais para o jejum é aquilo que te faz, eu falo sempre muito do propósito e da Sim. intenção. Mas agora estou muito ligada, Hugo, e já fiz, porque eu já fiz o Vipassana, já fiz meditação de 10 dias em silêncio. Olha que Que também maneiro isso. é muito massa. Só fiz uma vez, mas mudou uma vida, é tipo como um jejum longo, não é? Fica para sempre gravado. Fiz na Índia, faz 4 anos, e também comes 2 vezes por dia, é muito pouco. E acabas por comer muito poucos ou seja, porque com a meditação estás sempre a canalizar a energia, não é? A respiração, e vês que Aham, não precisas comer tanto. sim. Então eu gosto muito de associar os meus jejuns longos, muito respiração, pranayama, Sim. banho ao Meditação sol, fundamental. meditação. Meditação, assim, parar Mas em agora, não sei se ouviste falar, Hugo, esta é a minha próxima, assim, mesmo enfocado nisto, porque eu já fiz Vipassana, já fiz jejuns, mas agora quero incorporar tudo num, que é o Dopamine Fasting, é o jejum de dopamina, que é, só podes meditar, escrever e dormir, é só, não podes falar com ninguém, comer, é basicamente chegar ao mais alto estado de aborrecimento, porque aí, tipo, há um grande detox a nível emocional e físico e consegues mesmo insights, tipo, vêm para dar respostas aos teus problemas. E estás mesmo, e aí começas a escrever. Então, não sei se já fizeste isto nos teus jejuns, que é, além de não comer, também não vês televisão, não vês celular, Instagram, nada, 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 porque 24, não tem que ser 8 dias, claro. Pode ser só 24 horas. Já experimentaste isto? Eu já fiz porque o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito preguiçoso. Eu sou preguiçoso, tá? Naturalmente. Então, o que eu faço? Eu termino tudo que eu tenho que produzir o mais rápido possível. Porque dizem que o preguiçoso ele tem uma vantagem, né? Que ele procura sempre o caminho mais fácil para conseguir aquilo que ele quer. E eu acho que isso funciona muito para mim. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um livro, tá quase escrito. Como é que eu fiz? Eu fiz por quê? Porque eu tinha mais concentração, mais criatividade e tudo mais. Só que, como eu mexo no celular o tempo todo, porque eu trabalho com celular ou com internet, teve um dia que eu comecei a perceber que nada mais me satisfazia como alegria. Eu estava vendo uma série no Netflix. Eu não estava satisfeito com aquilo. Eu estava na série do Netflix, vendo aqui o celular, ouvindo uma música de trás. Eu estava lendo um livro, eu não conseguia me concentrar porque eu tinha que fazer outra coisa ao mesmo tempo. Eu estava buscando sempre algum prazer. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso, sei lá, me concentrar. Não estou conseguindo me concentrar, eu estou pensando em mil coisas. E aí eu vi a primeira vez esse jejum de dopamina. E aí eu falei, gente, beleza, vamos testar isso. Ficar sem celular, ficar sem prazeres assim específicos e momentâneos, sem a comida prazerosa, sem você ver televisão, sem mexer no celular e tudo mais.
E assim, foi por 24 horas que eu fiz. Eu fiz já 3 vezes. Duas de 24 horas e uma de 36. Que eu queria fazer 48, mas eu tive que trabalhar e aí eu, enfim, tive que mexer no celular e aí eu quebrei, né? Vamos dizer assim. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Uau. Inclusive, Deus tem o sábado dele, se eu não me engano, que eu não sou não faço parte dessa religião, mas eu sei disso, que no sábado eles não fazem nada, basicamente. Justamente, enfim, tem a questão espiritual e tudo mais, mas eu Hugo, acho que tem essa faltam questão. 25, faltam 25 segundos. Ah, eu queria gravar a live e tenho que terminar agora Tá para bom. gravar. Obrigada, Hugo. Sério, eu estou tão agradecida. Não, obrigado você, meu Deus, eu fiquei muito feliz de participar e obrigado por todo o carinho e amor. Olha, um beijinho, já estou a namorar a tua mulher. Agora, o Hugo acabou de se casar. Parabéns, Hugo.